Quando o cara tá quase acertando o prota, uma pessoa o para, era do pavilhão Qianlong. O cara fala que o figurante mata pessoas em qualquer lugar e pergunta se ainda assim não é o suficiente. O figurante fala que não é da conta dele e diz para não interferir. O cara fala que foi mandado ali pelo líder do pavilhão para proteger a família Lu, e se ele quiser os matar tem que passar por ele primeiro. O cara fica sem entender como o pavilhão está protegendo eles. O figurante fala pro cara não esquecer que eles têm a mesma força e pergunta se ele acha que pode proteger aquelas pessoas. O cara fala para ele não se esquecer que está ferido e pergunta se ele acha que pode derrotar com aquelas feridas. O cara manda um papo lá sobre as consequências de uma possível luta entre eles. O figurante em seus pensamentos diz que o vale o pavilhão tem problemas entre eles, mas cedo ou tarde vai haver uma guerra, mas agora não. Ele fica receoso em arranjar problemas para costas dele e atravessa o cara com um braço. O sangue jorra no cara da frente. Geral fica sem acreditar. Quem o apunhalou diz que parece que o mestre dele não o ensinou como cultivadores demoníacos lutam. Se hesitar você morre. O figurante olha para trás e vê quem fez aquilo. Ele se pergunta como aquilo tá acontecendo. Em seus pensamentos diz que o prota está claramente morrendo e se pergunta de onde ele ganhou aquele poder e como ficou mais rápido que antes. Se pergunta se talvez caiu na armadilha dele. Não apenas ele mas o Long Ji também. O figurante pede ajuda pro cara, mas o prota não quer nem saber e finaliza o figurante, que cai igual merda no chão. A pressão da vadia baixa e ela desmaia. O prota se livra dos resquícios do figurante em sua mão, e pergunta se o cara foi enviado pelo mestre do pavilhão para os proteger. O cara tá sem acreditar até agora. O prota passa por ele, agradece pela ajuda e pede para passar uma mensagem para o Gil, que não precisa mais enviar alguém para os proteger e sai. A noite cai, e corta para o pavilhão. O velho fala que o prota causou problemas e atrapalhou os planos de sua família. A Nui pergunta qual a relação do prota tá causando problemas com o pavilhão. O velho puto pela burrice dessa menina, fala que naquele momento Long Ji já estava lá e todo mundo tinha visto ele. Então o prota matou Youquan na frente do Long Ji, e pergunta quem ela acha que vai ser responsabilizado por aquilo. A burra fala que a família Lu. O Long Ji fala que ninguém acreditaria que alguém de uma família pequena ousaria matar um discípulo de uma das 7 famílias. A burra cai na real. O cara fala que nem o Vale ou Ming e a família Sun também não vão acreditar no ocorrido, e vão acusar eles. A Nui pergunta por que eles deveriam pagar pelos atos da família Lu. O velho fala que isso foi planejado pelo prota. De acordo com o Long Ji, o prota estava quase sem fôlego. Mesmo Youquan quisesse atacá-lo, ele não seria capaz de se mover. Depois que o Long Ji bloqueou o ataque, ele aproveitou a oportunidade para se recuperar e contra-atacar, e sua força é maior que antes. Fala que na verdade o prota planejou tudo. A burra novamente pergunta como o prota sabia que alguém do pavilhão ia ajudar ele. O velho chama ela de estúpida e diz que ele não planejou aquilo para o Long Ji, mas para o pavilhão Qianlong e o Vale Ouming. Enquanto as duas famílias lutarem entre si, ele vai conseguir convencer a família Lu a se retirar. A burra pergunta como aquilo é possível e se ele não tem medo de ofender duas grandes famílias. O velho fala que nesse ponto ele pensou nisso. Naquele tempo, quando o prota vendeu o pergaminho da matriz, ele já sabia o quanto o velho apreciava a honra da família. Então se eles não fizessem nada, aquilo iria manchar a honra do pavilhão. Então eles apenas podem garantir a segurança da família Lu até o fim. O velho fala que o prota é a pessoa mais perigosa que ele já conheceu. Corta para o prota que tá enfaixado e manda geral sair de seu quarto. O prota fala que tá muito fraco e sempre pensa nisso quando fecha os olhos. Ele com certeza pode acabar com lixo como aquele, mas na realidade ele não conseguiu o vencer e quase morreu nas mãos dele. O prota aceita que está muito fraco para despistar a família Sun e cai. Ele entrou na luta das 7 famílias. Os inimigos que ele terá que enfrentar serão as 7 famílias. Ele cai na real que é impossível ele proteger ele e a família Lu com sua força atual. Ele precisa ficar mais forte, se tornar mais forte em pouco tempo. O prota faz um paranauê e o gado da família cai, começa a cuspir sangue e desmaia. O prota usou o Baby Blood. Fala que não vai matá-lo. Primeiro o prota quer que ele veja como a família Kai será destruída.
Baby Blood está voando por aí. Aparece um guarda procurando os outros que iriam trocar de turno. O cara percebe algo e se vira, mas não vê nada. Ele acha que tá de boa. Pensa que ninguém ousaria ir ali, afinal era a residência dos Kai, mas algo vem pelas suas costas e ele paralisa. Em seus pensamentos o prota fala que aquela era a 50ª pessoa. Fala que a junção do Baby Blood com o grande demônio, realmente é um par perfeito. Pode matar um cultivador em um estalar de dedos. Diz que suas feridas ainda não estão completamente curadas depois da luta. Ele precisa de ki e sangue para se recuperar. Esse é o jeito mais rápido de acabar com a família Kai. O prota sente uma pressão de ki de um cultivador demoníaco mestre. Ele se pergunta por que os guardas estão reunidos ali. Fala que aquilo está ficando interessante. O líder dos Kai cumprimenta o ancião Jane e pergunta o que ele foi fazer ali. O ancião fala que ele já deve saber. E seu discípulo foi morto pelo pavilhão Qianlong. O líder dos Kai pergunta se não foi a família Lou. O ancião questiona se eles ousariam fazer isso. O ancião diz que o seu Vale Ouming é o pavilhão. São hostis um com o outro há muito tempo, mas não há ninguém que ousaria atacar primeiro e quebrar a balança das 7 famílias. Desta vez o pavilhão matou o discípulo do Vale com a premissa que foi a família Lu. Pergunta se o Kai não sabe o que ele acha ou o que significa. O prota fala que, como ele pensava, as 7 casas foram dominadas há décadas e nunca lhes ocorreu que existem pessoas que ousaria ir contra a sua honra e dignidade. Graças à arrogância deles, eles preferem acreditar que é uma conspiração, em vez de acreditar nos fatos em sua frente. Isso também se aplica ao pavilhão. O Kai pergunta qual o motivo da visita do ancião. O ancião fala que nada mais quer que o ajude. Fala que o Kai só precisa observar o que o pavilhão Qianlong vai fazer. Diz que se ele aparecer vai haver uma grande guerra. O Kai fica com medo de ofender o pavilhão. Em seus pensamentos ele se pergunta por que ele deveria se envolver na disputa das 7 famílias. O ancião diz que é verdade que a família Kai não pode ofender o pavilhão. Então o ancião diz para eles lidarem com a família Lu e ver a reação do pavilhão. O Kai se surpreende. Em seus pensamentos fala que nunca imaginaria que a família Lu seria apoiada pelo pavilhão. Se pergunta que se ele causar problemas com os Lu seria o mesmo que causar problemas com o pavilhão. Ele se pergunta por que o avô da vadia não cuida dos Lu, já que foi ela que causou a confusão. Ele queria ficar na moita por causa da família Lu está sendo apoiada pelo pavilhão. O Kai diz que o prota é a pessoa que ele mais odeia no momento. Diz que alguns dias atrás o prota usou uma técnica que fez seu filho cuspir sangue por vários dias e ainda não se recuperou. Fala que tem medo de provocar o prota de novo e ele matar seu filho de um jeito cruel. O prota fala que foi apenas uma lição para os Kai. Ele tinha implantado Baby Blood naquele dia e usou para o torturá-lo hoje. O prota diz que não esperava que o Kai usasse uma desculpa meia boca dessas. O ancião diz para não dar desculpas. O Kai fala que o cabeça dos Sun é sábio e competente. Se deixar a tarefa com ele, certamente ele irá cumpri-la. O Sun fica puto. O ancião dá um basta. Chama ele de lixo inútil. Fala que não precisa mais dele. Vai pedir ajuda a outras pessoas e pergunta se ele preparou o livro de artes marciais espirituais. O Kai fala que com certeza e entrega. O ancião aceita. O ancião dá uma técnica do dedo flamejante. O ancião fala que é uma técnica melhor que a baixo nível usada por ele. O prota se pergunta o porquê daquela troca. O Kai pergunta se pode saber quem ele vai escolher para lidar com os Lu. O ancião pergunta se ele tem medo de fazer aquilo. Ele fala que vai ser um dos membros do Vale Ouming. O Sun pergunta se isso não seria como se o Vale Ouming atacasse diretamente. O ancião diz que ele é uma peça de xadrez que eles providenciaram há muito tempo. Diz que ele está na montanha do vento negro. O prota vacila e o ancião nota alguém ali. Ele ataca, mas o Baby Blood acaba fugindo. Mas o ancião vai atrás. O prota fala que é muito rápido, mas pessoas veem o Baby Blood. Ele engarra em um figurante e explode. O Kai e o Sun chegam. O Kai pergunta que criatura era aquela. O ancião fala que não sabe. Diz que deve ser uma habilidade de um cultivador demoníaco. O Baby Blood retorna pro prota. O prota tá aliviado pelo Baby Blood não ter sido destruído pelo velho. O prota não esperava ver alguém tão forte na residência dos Kai. Desde a criação o Baby Blood é seu coração. Se o clone do Baby Blood for destruído, então o de seu corpo também morrerá. Ele também provavelmente. Fala que precisa ficar mais forte. Fala que por agora o estado do vale e do pavilhão parece estável, mas alguém vai estar em perigo. O prota começa a cultivar. Um tempo depois, o
O Prota diz que com o poder do Baby Blood seu poder vai aumentar drasticamente. Em menos de 10 dias ele rompeu sua camada de coleção de Ki, e a velocidade e a força aumentaram o dobro. Fala que o cara da montanha pode ir até ele, se não tiver medo da morte, é claro. O Prota sai de seu quarto, mas tem uma surpresa. Era a senhorita que estava em sua porta, e cai no chão. O Prota pergunta o que ela estava fazendo na porta de seu quarto. Em seus pensamentos o Prota se pergunta por que está tão descuidado. Diz que se fosse um inimigo ele já estaria morto. A senhorita Corada fala que tem medo que as feridas piorem, então estava de guarda esperando ele. Mas como parece que ele está bem, ela vai sair agora. O Prota pergunta se ela ficou ali a noite toda. Ela sai correndo envergonhada. Chega o guardião falando que está feliz pelo Prota estar bem. Fala que eles ficaram com medo que o Prota morresse porque a ferida era muito profunda. Diz que a jovem senhorita ficou de guarda a noite toda, com medo que algo acontecesse com ele. Ele pergunta onde está a jovem senhorita. O Prota fala que ela já foi. O Prota do nada sente a magia do coração. Em seus pensamentos ele se pergunta como um imperador mágico como ele ser movido por tal coisa. Seu coração bate rápido, deve ser os sentimentos do garoto da família Lu. O guardião se pergunta o que há de errado com o Prota de novo. O Prota avisa que os dois vão ao pavilhão. O guardião fica preocupado com os dois jovens mestres. O Prota diz para ficar de boa, porque depois dos últimos acontecimentos ninguém ousaria mexer com eles. Por isso nenhuma das 7 famílias vai tocar neles. O guardião dá um tapa nas costas do Prota e fala que confia nele. Pergunta quem mais vai assumir a responsabilidade se não for ele. Diz que no passado ele só conseguia limpar o pátio, mas agora se tornou uma pessoa talentosa. Em seus pensamentos o Prota diz que aquela pessoa não é ele. Eles vão ao pavilhão e os guardas arrombados mudaram sua atitude, agora os tratando bem como convidados de honra. O Prota pergunta se eles não os desprezaram uns dias atrás. Eles ficam puxando o saco do Prota. O Prota chama eles de lixos inúteis que se acham superiores aos outros. Eles entram. O Prota vê Nui. A Nui vai até eles e volta. O guardião pergunta se eles a ofenderam. O Prota pergunta para ela se o pavilhão não é amigável com seus convidados. Ela ri e pergunta se ele acha que é um convidado ali. O Prota fala que ela parece mesmo uma garota inocente. Ela se irrita, pergunta do que ele tá falando. O Prota fala que dela. Diz que não importa se são negócios ou as 7 famílias, depende dos interesses. O Prota pergunta como eles podem viver naquele mundo se ficarem com raiva facilmente enquanto discutem sobre negócios ou levando algo em consideração. Diz que o Longji é mais maduro que ela. Fala que ele sabia que estava sendo usado por ele, então ele saiu sem falar muito. O Prota acha que ele é muito inteligente e rápido em suas ações. Fala que a habilidade de pensar rápido e aceitar a derrota são poder também. Afeição e emoção não ajudam. O benefício está acima de tudo. O Prota fala para eles esquecerem os problemas pessoais e falarem de negócios agora. Ela fala que certo. Chega o mestre do pavilhão e o Longji. O mestre diz que quer falar com o Prota. Longji fica intrigado como o Prota já se recuperou de suas feridas durante só uma noite. O Prota pergunta se o Geo não quer da geração jovem a oportunidade de fazer negócio. O velho ri e fala para deixar ele fazer os negócios. Pergunta como ele poderia deixar algo que pode manchar a honra do pavilhão para a geração nova. Ele fala que o Prota foi ali para pedir algo. Diz que sabe o que ele tá planejando. Fala que o Prota muito inteligente em armar um plano, mas fala para ele não achar que é mais inteligente que ele. O Prota fala que a avaliação do mestre sobre ele é bem alta e pergunta em que ele pode ser comparado. Em seus pensamentos fala que seu plano está sendo previsto pelo velho. O velho puto fala para ele parar com a palhaçada e pergunta o que ele quer hoje. Respeitoso, o Prota fala que apenas quer encontrar uma nova moradia para os Lu. Pergunta se ele recomenda algo. O velho pergunta por que deveria ajudar eles. O Prota fala que é simples. Porque o pavilhão os deve também, porque é mais fácil os monitorar. Em seus pensamentos o velho fica surpreso pelo Prota saber o que os outros estão pensando. Fala que desde o pavilhão não fez nada. Ele não sabe quando vão lidar com Vale ou Mingo. A família Lu não tem moradia, e se eles não tomarem cuidados Lu podem causar uma guerra entre as duas famílias. Eles definitivamente têm que monitorar eles. Mas o Prota apareceu do nada. Em seus pensamentos o Prota se pergunta o que
que aquele velho que viveu quase 100 anos está pensando, diz que ele está dançando na palma de sua mão. O velho fala que aquilo não é bom, que o prota não é nem um pouco confiável. O prota fala para o deixar falar algo. A Nui pergunta que informações ele tem e se é de benefício para eles. O prota fala que a informação que ele tem talvez eles não tenham. O velho fala que quer ouvir. O prota pergunta se ele sabia que o Vale e o Mingo vão atacar o pavilhão Qianlong em breve. O velho fica sem acreditar. O Longji diz que observa os movimentos deles e nada passa de sua vigilância. Nui fala para não acreditar no prota que pode estar enganando eles. Pergunta que prova ele tem. O prota fala que nenhuma. Ele apenas sabe que a aparência da pessoa é bastante velha, além de que os cabeças dos Kai e dos Sun chamam ele de ancião Jani. O velho fica puto pra caralho, falando o nome do ancião. O prota sente a pressão e a vontade de matar do velho que são muito fortes. O prota pergunta se o mestre tem alguma relação com o ancião Jani. O Longji fala que eles são inimigos e que foi o Jani que destruiu o olho direito do velho. O prota em seus pensamentos fala que nem imaginaria o ressentimento entre eles. Pede desculpas por ter ofendido o velho. O velho fala que tá de boa e acredita no prota. E fala que tem uma casa a 100 metros. Dali eles podem ir até lá. O prota agradece e sai. O velho pergunta onde o prota viu o Jani. O prota fala que na residência dos Kai, mas agora talvez esteja na residência do Sun. O velho fala para o Longji mandar mensagem para a família mandar mais anciãos. Ele não quer que o Jani saia dali vivo. Puto fala que se deixar ele viver vai se arrepender pelo resto da vida por ter perdido seu olho. Se gostou e quer próxima parte, deixa o like, comente e compartilhe. Também tem o Seja Membro se quiser ajudar o canal. Valeu!